A Toca Proibida, Mistérios Assombrosos e a Caçada Sinistra do Lobisomem Aterrorizante. A noite mergulhou a pequena cidade na mais profunda escuridão. Maria, enfermeira de 30 anos, sentia o peso do seu trabalho nos ombros. Após um turno interminável no hospital, os ecos de gritos e respiros agoniados ainda dançavam em sua mente. Enquanto caminhava pelas ruas desertas da periferia, uma sensação de inquietação a envolvia. O vento frio sussurrava segredos obscuros, como se sombras antigas a observassem em silêncio. Mas o verdadeiro terror estava se espalhando pela comunidade. Murmúrios sobre um lobisomem aterrorizante. "Ninguém pode sair à noite", diziam os vizinhos, com olhos arregalados. As histórias sobre desaparecimentos começaram a surgir, jovens sumindo sem deixar rastro, ecos de gritos e silhuetas que cruzavam a escuridão. Maria não podia ignorar o tom assustador daqueles relatos. Ao chegar em casa, o silêncio era ensurdecedor. Cada barulho à sua volta era um alerta. O coração acelerado, mãos trêmulas, ela sentiu a presença do medo encostando-se como um manto gélido. Fechou a porta com um estrondo, trancando o mundo lá fora. O pesadelo só se agravava. Naquela noite, um vento soprou feroz, uivando como se o lobisomem estivesse por perto. Um frio na barriga a fez recuar, o instinto a alertava, havia algo mais no ar. Esperava que seu lar fosse um porto seguro, mas, ao olhar pela janela, viu uma sombra se movimentando, espreitando sob a luz fraca de um poste. Um homem familiar, um vizinho de sorriso fácil, agora era um espectro sinistro. Medo e desconfiança se entrelaçaram dentro dela. Os dias seguintes foram um tormento. As pessoas comentavam nos cantos escuros das calçadas e nas rodas de conversa: "O lobisomem está vindo, olhai-vos!" E Maria não sabia mais em quem confiar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em um momento de desespero, Maria decidiu que precisava descobrir o que realmente acontecia. Uma noite, guiada por impulsos de coragem e terror, ela se esgueirou pelas sombras e olhou pela janela do quintal. Um grupo de homens estava reunido ao redor de uma fogueira, seus rostos iluminados por um brilho bizarro. Sussurravam palavras difíceis, rituais antigos, mitos de horrores aclamados por seus ancestrais. Maria, paralisada, ficou escutando, presa entre a curiosidade e o pânico, enquanto o ar denso pesava sobre seus pulmões. Foi então que um uivo cortou a noite, tão próximo, tão penetrante, que fez as paredes de sua casa tremerem. Todas as sombras se moveram, e o medo se transformou em desespero. Quem era o lobisomem? Verdadeiro predador? Maria sabia que a luta dela não era apenas contra um lobisomem, mas contra a traição que poderia vir de quem, antes, achava ser seu protetor. Com o estômago embrulhado e a cabeça a mil, a pergunta ecoava. A natureza do lobisomem estava mais próxima do que ela pensava, e ela estava prestes a descobrir. Maria não conseguia dormir. A luz do dia mal havia rompido a escuridão da noite anterior, mas a inquietação em sua mente era tão intensa quanto o uivo que a havia paralisado. Sentia um nó no estômago, uma mistura de curiosidade e terror. Precisava saber mais sobre o que estava acontecendo, mas o medo a paralisava. E se descobrir que eu sou a próxima vítima? Com determinação crescente, Maria decidiu que não poderia deixar essa história em aberto. Armou-se com uma lanterna e uma faca de cozinha, um espírito valente disfarçado de fraqueza. A sombra de suas intenções era mais escura do que a noite que a cercava. Saiu de casa, os sentidos aguçados, ouvindo o mínimo arranhar do vento no asfalto. O caminho até a fogueira parecia mais longo do que o normal. Cada passo ecoava como um grito em sua mente, e a ansiedade pulava em sua garganta. Ao se aproximar, notou que os murmúrios antes abafados agora soavam como vozes de desespero. Os homens dançavam em torno da fogueira, como se estivessem em transe, atraídos por forças invisíveis.
Quando se esgueirou por trás de uma árvore, espiou mais de perto. Seu coração quase parou. Entre os homens estava Carlos, o vizinho que sempre ajudava a cuidar de sua casa quando precisava. Mas ele não parecia ser o mesmo homem amável. Seus olhos estavam tão escuros quanto a noite, e seu rosto exibia um sorriso que mal cobria a ferocidade de suas intenções. Palavras estranhas escapavam de seus lábios, acompanhadas por risos sinistros. Algo dentro de Maria queria correr, mas a curiosidade a mantinha paralisada. O que estava acontecendo ali? Era um ritual? Ela se lembrava dos desaparecimentos, das histórias sobre o lobisomem, e o que se ouvia nos sussurros eram invocações que pareciam chamar a besta. Foi quando um baque profundo reverberou pela terra. A atmosfera mudou, um frio gélido envolveu Maria, e os homens se calaram abruptamente. Ela sentiu o perigo numa fração de segundo, um instinto gritando para que fugisse. Mas antes que pudesse mover as pernas, uma figura enorme emergiu das sombras além da fogueira. Furiosa e imponente, a criatura tinha um aspecto horrendo. Sua pelagem branquíssima refletia a luz da fogueira com um brilho sobrenatural. Os homens, antes vibrantes de energia, estavam agora em apelo, implorando a essa criatura. Maria sentiu o coração disparar como um tambor ensurdecedor. O que era aquele ser? Seu instinto lhe dizia que a resposta estava mais perto do que nunca. A besta rosnou e se virou para ela. Os olhos amarelos a encararam e tudo ficou em silêncio. Um momento que parecia eterno. Cada segundo pesava como chumbo. Ela estava prestes a girar nos calcanhares e correr, mas algo a deteve. Carlos, agora de pé, parecia se transformar. O amigo de Anta, o vizinho protetor que agora se revelava de uma forma terrível. Você não pode fugir, Maria. O destino a trouxe até nós. A frase dele soou como um aviso sombrio. E enquanto todos os olhares se fixavam nela, a certeza de que o verdadeiro terror não era o lobisomem, mas a transformação que estava prestes a acontecer dentro daquela fogueira tingiu sua mente. O que acontece quando o protetor se torna o predador? Maria sentiu que tinha um papel a desempenhar nessa terrível história. E ela só podia esperar que houvesse uma maneira de escapar do destino que os homens ali pareciam ter aceitado. No fundo, ela sabia que estava em uma encruzilhada. Ou se tornava parte daquela cerimônia obscura, ou lutava com todas as forças para reverter o que estava prestes a acontecer. Um grito ecoou, não de uma vítima, mas de alguém que estava em processo de transformação. O pânico tomou conta dela. E agora, pensou, enquanto os olhos da criatura brilhavam intensamente. O que eu faço? E, lá no fundo da floresta, um uivo ainda mais intenso explodiu, ecoando e reverberando em suas entranhas. O que se aproximava estava apenas começando a se soltar na noite. Maria ficou ali, congelada, os olhos fixos na criatura que a encarava com fúria. A pele da besta brilhava à luz da fogueira, mas a intensidade dos olhos amarelos refletia algo muito mais profundo e perturbador. O instinto de sobrevivência rugia dentro dela, mas a curiosidade sobre o que aconteceria a impedia de agir. Os homens ao redor da fogueira voltaram a murmurar, como se recitassem um encantamento. As vozes se entrelaçavam em um coro macabro que subia como uma onda. O que estavam invocando? Maria não conseguia entender, mas um pressentimento a dizia que a resposta estava mais próxima do que jamais gostaria de saber. Ela havia se metido em algo muito maior do que seus medos mais íntimos. Carlos se aproximou, seus olhos vazios brilhando na escuridão. Você pertence a nós agora, Maria, disse ele, cada palavra carregada de um tom que congelou seu sangue. Você é o sacrifício que nos dará poder. O lobisomem precisa de você. Um grito interno despontou em Maria. A ideia de ser sacrificada em um ritual antigo, de servir de alimento a uma criatura monstruosa, a fez sentir o estômago revirar. O pânico tomou conta e sua mente começou a trabalhar freneticamente. A faca que carregava, mesmo que parecesse inútil contra uma besta colossal, era sua única esperança. E se ela desse um golpe? Se conseguisse se soltar daquela situação? As vozes aumentavam em intensidade e a criatura se movia lentamente, como se estivesse saboreando o medo que emanava dela.
O silêncio anterior havia se transformado em um rugido ensurdecedor, confundindo os sentidos de Maria. O espaço ao seu redor estava se fechando, e cada homem ali parecia uma sombra dançante, uma mera extensão da vontade da besta. "Você tem que fazer isso, Maria!" gritou Carlos de repente, como se lesse seus pensamentos. "Você deve aceitar. Somente assim você se tornará uma de nós." A ideia de se juntar a eles, de fazer parte de um culto que sacrificava almas, a deixou enjoada. Era mais que uma escolha, era uma vida ou morte. Uma sensação amarga subiu em sua garganta. E se ela não tivesse outra opção? O uivo profundo que surgira do fundo da floresta retornava, acompanhado de passos pesados que se aproximavam. Algo ainda mais terrível do que a besta aguardava na escuridão. Bastava um golpe, uma chance, uma distração. E enquanto a mente de Maria se apressava, a criatura ergueu a cabeça, seus olhos fazendo a conexão direta com os dela. A pressão aumentava, a energia no ar ficava densa, quase palpável. Por um instante, ela sentiu-se dentro de uma bolha temporal, onde o passado e o futuro se cruzavam, e ela tinha o controle. Era agora ou nunca. Com um movimento rápido, Maria girou a faca na mão e, num impulso desesperado, avançou. O que aconteceu em seguida foi um borrão de ação. A criatura ergueu-se, as garras prontas para atacar. Antes que os homens conseguissem reagir, um uivo arrasador ecoou, e a floresta inteira pareceu responder ao chamado da besta. Maria sentiu um frio intenso nas pernas, como se a terra estivesse tranquila, mas uma vibração crescera no chão. O que mais lhe esperava nas sombras? Qual era o verdadeiro destino que ela havia desencadeado? Mesmo antes de perceber, a dor a atingiu com força. O que ela havia feito? Ao tentar escapar de um fim iminente, poderia ter selado o dela de outra forma. E enquanto a criatura se lançava sobre ela, as vozes dos homens atingiam seu clímax, ressoando com um eco que fazia a floresta tremer. Até que um brilho ofuscante cortou a noite. Mas o que era? A luz da lua? Um outro ser? Maria não podia focar. A única certeza que tinha era de que estava mais próxima da verdade do que nunca. O que a aguardava na próxima curva da escuridão? As respostas foram interrompidas por um rugido aterrorizante que ecoou, fazendo o chão tremer. A batalha entre o medo e a sobrevivência estava apenas começando. O brilho ofuscante iluminou a clareira, revelando a silhueta de uma figura alta e magra, como se a própria luz tivesse perfurado a escuridão que rodeava a cena. A criatura hesitou, seus olhos se desviando do foco em Maria e se voltando para a nova presença. O silêncio oculto que se seguiu foi tão profundo que parecia quase sufocante. "Vá embora", disse uma voz feminina, ecoando forte e clara por entre as árvores. Maria não conseguia enxergar claramente quem ou o que era aquela figura. A luz pulsava como um coração frenético e a tensão no ar se intensificava. As sombras dançavam ao redor, enquanto os homens ao redor da fogueira pareciam paralisados, tomados pela surpresa. A besta baixou a cabeça, um sinal claro de que havia reconhecido a ameaça. Mas o que era aquela mulher que desafiava a escuridão com apenas sua presença? Maria, ainda em choque, aproveitou a distração. Com um ímpeto renovado, ela agarrou a faca com mais firmeza e se preparou para correr. "Você não pode fugir!" O grito de Carlos rompeu seu momento de clareza. "Você é a escolhida, não há escapada!" Sem responder, Maria disparou para o lado oposto da fogueira, o coração disparado. Cada passo parecia um eco das vozes dos homens, agora misturado ao uivo da criatura. A mulher iluminada não se movia, permanecendo entre Maria e o bicho, como um farol em meio à tempestade. O instinto de Maria clamava por liberdade, mas a presença da figura parecia ter um efeito hipnótico. "Venha comigo!" gritou a mulher, estendendo a mão. "Você não sabe o que eles querem de você." A tensão entre os dois lados crescia, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Os olhos da criatura ardiam, repletos de fúria, enquanto os homens começavam a se mover, recobrando a expressão de controle. Não havia tempo. Maria olhou para a mão estendida e, no fundo do seu ser, sentiu que a decisão era dela. Ela hesitou.
A insegurança a consumia. E se for uma armadilha? Uma ideia sombria começou a habitar seus pensamentos. E se aquela mulher fosse parte do mesmo culto? E se ela fosse a isca que Maria deveria evitar? A batalha entre a curiosidade e o medo a consumia. Então, num golpe de coragem, Maria fez um movimento. Com um passo à frente, ela se lançou em direção à mulher. Mas o chão abaixo de suas pés desmoronou. A terra cedeu e Maria sentiu-se sendo puxada para baixo. Gritos ecoaram ao colé enquanto a criatura rugia, agora sem controle, percebendo que o sacrifício poderia escorregar de suas garras. Os homens gritavam em desespero, enquanto todo o cenário se tornava um caos indescritível. A escuridão engolia Maria e a luz da mulher estava se apagando. Fazer parte de algo tão antigo e poderoso era mais atrativo do que ela jamais poderia imaginar. Mas quando encontrou o abismo no fundo do chão, tudo o que ela queria era escapar. A mulher fez um movimento e, com um ar de determinação, gritou: "Você pode escolher, não deixe o medo controlar você." Então, a luz ao redor de Maria se apagou e sua noção de realidade começou a desvanecer, até que, com um estrondo, ela caiu em um mundo completamente diferente. A terra parecia mais fria e o ar mais pesado, como se estivesse abaixo da superfície. O eco dos gritos e do uivo da criatura desapareceu. Agora, no coração da escuridão, Maria percebeu que a batalha estava longe de acabar. Ela precisava entendê-la. Mas o que havia naquele lugar exatamente? E a mulher, onde estava? Maria soube que, ao avançar, poderia descobrir verdades que nem imaginava serem possíveis, e talvez, se encontrar naquela nova realidade assustadora, pudesse ser a chave para sua própria salvação. Qual era a verdadeira natureza daquele culto? O que realmente queriam dela? As respostas não estavam tão distantes, mas a escuridão e o terror à sua volta cresciam a cada segundo. Além de suas piores convicções, o que mais a aguardava nas profundezas do desconhecido? Maria estava de pé, ou pelo menos acreditava que estava. O chão sob seus pés tinha uma consistência estranha, como se fosse uma combinação de terra e algo viscosa que grudava em suas botas. A escuridão a envolvia, uma névoa densa que pareciam ter vida própria, arrastando-se e se contorcendo ao seu redor. Ela hesitou, os sentidos aguçados pela adrenalina. O silêncio era perturbador. Não havia mais gritos, e a distância parecia estar comprimida, como se a realidade ao seu redor tivesse se fragmentado em pedaços pequenos, impossíveis de serem recombinados. Maria tentou recuperar o fôlego, mas o ar era denso e a sensação de claustrofobia se instalava. "Isso não é real", murmurou para si mesma, mas a frase soou vazia. Então, ela ouviu um sussurro, tão suave que poderia ser confundido com o vento. Na verdade, eram sons entrecortados, como se alguém estivesse chamando seu nome. Maria parou, virando a cabeça em busca da origem da voz. Um frio na espinha a alertou, mas a curiosidade a puxava. E se fosse a mulher que a havia salvado? Com cautela, ela começou a avançar, mais uma vez sentindo a intenção do chamado. Cada passo era um desafio à sua coragem, um aviso do desconhecido que a cercava. A sensação de ser observada era palpável, e a imaginação dela começava a criar sombras, figuras que dançavam atrás das árvores projetadas pela fraca luz que emanava de algum lugar distante. Algo ali poderia ameaçá-la, ou, talvez, libertá-la. Após desviar de um tronco caído, ela viu um vestígio de luz emanando à sua frente, quebrando a escuridão com uma intensidade que iluminava um pequeno espaço ao redor. O coração dela disparou. Seria essa a saída? A luz estava mais viva, sólida, pulsando como um coração. Ao se aproximar, os sussurros se tornaram mais claros, misturados em uma cacofonia de vozes que ecoavam e se sobrepunham. Mas a luz também trazia uma sensação estranha, quase como se a deixasse em estado de alerta. "Não confie", diziam as vozes, "não se aproxime."
Uma parte da mente de Maria queria recuar, mas a esperança de que as respostas estavam ali a empurrava adiante. De repente, a voz da mulher iluminada cortou a cacofonia. Você deve enfrentar o que teme. Um tremor percorreu seu corpo. Enfrentar? Enfrentar o quê? Então, ela notou. Sombras se moviam em direção à luz, cada vez mais rápidas, como se fossem predadores em busca de presa. No canto de seus olhos, Maria viu figuras indistintas ganhando forma, distorcendo-se nas bordas da luz. Eram os homens do culto? Volte! Gritou uma voz, mas não era Carlos. Eram dos homens que a cercaram na clareira, aquele que a observava com um olhar maníaco. Você não pode escapar. Você pertence a nós. O terror tomou conta dela. A luz a chamava, mas a escuridão ameaçava engoli-la. Maria sabia que precisava escolher entre seguir a luz ou encarar o que se aproximava. Com a voz da mulher ecoando em sua mente, decidiu levantar a faca, armas em mãos, pronta para lutar. Então, na fração de um segundo, as figuras se lançaram, saltando para a luz. A sensação de pânico explodiu em seu peito. Ela estava prestes a tomar a decisão que definiria não apenas seu destino, mas talvez de todos ao seu redor. Nesse instante, a luz pulsou ainda mais forte, parecendo se expandir e contrair como se estivesse viva. A verdadeira batalha estava a ponto de começar, e Maria, com o coração acelerado, se preparou para o confronto. Mas então, a escuridão se adensou ao redor dela, como se as sombras crescessem e se tornassem uma entidade própria. O ar ficou pesado e Maria entendeu que a luta não era apenas pela própria vida, mas pela liberdade de algo que estava preso ali. Você poderá liberá-la ou será consumida. A voz da mulher reverberou novamente. Maria olhou para as sombras que dançavam e a pergunta a assaltou. Liberá-las significaria libertar o mal? E se fosse o oposto, o que realmente aguardava no coração da escuridão? A luz pulsava intensamente, como um coração desesperado lutando para sobreviver. Maria sentiu a adrenalina percorrer suas veias, o peso da faca fria em sua mão. As sombras se aproximavam, sempre mais próximas, como se estivessem sedentas por algo que ela não podia dar. Um uivo distante cortou o silêncio, ecoando entre as árvores como um aviso primal. Ela hesitou, uma bifurcação na sua mente. Libertá-las ou ser consumida, pensou. E se a libertação significasse trazer um mal inconcebível para o mundo? Com cada segundo que passava, a pressão aumentava. As vozes tornaram-se um coro dissonante, uma mistura de desespero e raiva. Você tem que escolher. A frase ressoou em sua cabeça, cada palavra um tambor implacável. Maria se forçou a dar um passo em direção à luz. O brilho parecia querer engolir suas dúvidas, mas as sombras também a atraíam. Ela viu os rostos distorcidos, olhos famintos e sorrisos tortos que a observavam, e o horror a invadiu. O homem com olhar maníaco estava mais perto, sua presença era como um peso opressivo em seu peito. Desesperada, Maria ergueu a faca. Se eu tiver que lutar, então lutarei. O grito saiu rouco, mas cheio de determinação. O eco da palavra reverberou no ar denso, como se a própria floresta respondesse. As sombras dançaram em resposta, uma onda de movimento que ameaçava engoli-la. Então, uma figura familiar apareceu no limiar da luz, uma silhueta que Maria reconheceu. Carlos? A esperança acendeu como um fósforo, mas rapidamente se apagou quando outro uivo soou, mais perto esta vez, um som de dor e fúria. Maria! A voz de Carlos era um lamento cheio de urgência. Cuidado! Um brilho ofuscante rompeu da luz, e a mulher apareceu ao lado de Carlos. Seus olhos, normalmente calmos, estavam agora ferozes, como se lutasse contra algo. Não se deixe levar pelo desespero! Mas era tarde demais. As sombras, agora uma tempestade de formas indistintas, investiram na direção dela. Maria girou, focando na luz à sua frente. Um impulso quase incontrolável a puxava, mas a primeira lição lhe vinha à mente: não confiar cegamente. Então, as sombras recuaram por um momento, surpreendidas.
Um leve tremor no chão, uma presença antiga e poderosa estava acordando. Ela podia sentir a energia, a magia do lugar, algo que desafiava a própria razão. Aquela energia era mais intensa do que tudo o que já sentira, uma onda que fazia sua pele arrepiar. As vozes começaram a se reunir novamente, um grito unificado, implorando por liberdade. Maria olhou para as sombras e viu rostos familiares entre elas, todos aqueles que tinham desaparecido. Ângela, Luísa, até mesmo a mulher que a salvara. Eram eles, presos naquela escuridão, clamando por libertação. Mas então ela percebeu a verdade. Aquilo não era uma salvação, aquilo era um chamado. Ser consumida começava a fazer sentido. A luz começou a desvanecer e uma figura monstruosa surgiu, uma combinação grotesca dos medos que Maria havia guardado. Era um lobisomem, altas patas e dentes afiados. Seu olhar a fixava em um misto de desejo e fome. O uivo ecoou novamente, mais perto, mas agora acompanhado algo mais, uma risada enigmática. E a voz suave da mulher ecoou em sua mente uma vez mais. A escolha é sua, Maria. O que você vai fazer? Maria sentiu a mão tremer, a faca balançando. O tempo parecia esticar, como se o universo estivesse segurando a respiração. O que ela escolheria e que consequências essa escolha traria? Acima do barulho das vozes, o lobisomem avançou. Com um último olhar para os rostos conhecidos, a pergunta ficou cravada em sua mente. E se soltar o mal significasse sacrificar a sua própria alma? E a escuridão se aproximou, cercando-a uma vez mais. Maria sentiu seu coração disparar, um tambor frenético que ecoava nas paredes de sua mente. O lobisomem estava cada vez mais próximo, a sua respiração pesada e rápida, como uma tempestade prestes a eclodir. A luz parecia se contrair, contorcendo-se entre as sombras e a presença ameaçadora da criatura. A faca na sua mão bombeava incansavelmente, refletindo a iminente decisão que pesava sobre seus ombros. Você tem que escolher! As vozes eram um redemoinho de emoção, cada uma se entrelaçando com o medo que crescia dentro dela. Quais seriam as consequências de libertar aqueles que estão perdidos nas profundezas daquela escuridão? E pela primeira vez, a ideia de permanecer na segurança da escuridão parecia tentadora. O lobisomem avançou e Maria viu os músculos de sua pata se retesarem, prontos para atacar. Ela precisava agir. Não poderia ser uma vítima. Um grito ecoou dentro dela, uma chama de força que a arrebatava. Maria balançou a faca, iluminando o espaço ao seu redor com um brilho fraco mais intenso. Libertar! Gritou, a palavra se perdendo no caos da floresta e retornando como um eco, reverberando nas sombras. Nesse momento, algo mudou. As sombras hesitaram, como se aquela palavra tivesse o poder de desafiá-las. O lobisomem parou, um rugido ameaçador entalado em sua garganta. Os olhos da criatura, antes sedentos, agora pareciam questionar. Mas a dúvida durou pouco. As vozes se intensificaram, suas súplicas agora ressoando para que Maria visse a verdade. Aqueles rostos distorcidos eram rostos de dor, não de liberdade. Elas eram almas presas em um ciclo insano, que gastariam sua eternidade cobrando um preço que ela não poderia pagar. Maria! Carlos gritou, a sua expressão entre a luta e a derrota. A mulher ao lado dele, a salvadora, olhava para ela com uma mescla de esperança e desespero, suas feições revelando que ela também sabia o verdadeiro custo da decisão. O lobisomem, percebendo a hesitação da mulher, soltou um uivo que cortou o ar, uma súplica feroz que fez o chão tremer sobre os pés de Maria. As sombras começaram a avançar de novo, ferozmente, uma onda de escuridão que parecia querer devorá-la por inteiro. E naquele momento, uma decisão nascia em sua essência. O que significava abandonar sua própria alma por aqueles que estavam além da entrega? Maria apertou a faca com força, sentindo o metal frio, e fixou o olhar nos olhos do lobisomem. Aquela não seria a sua história. Eu não sou uma libertadora, pensou. Não posso trazer de volta o que está perdido, e a liberdade pode não ser um presente, mas um fardo.
Com um grito de desespero, Maria lançou a faca em direção ao lobisomem. A lâmina cortou o ar com precisão até atingir o chão em seu caminho, falhando em atingir a criatura que avançava. Um rugido monstruoso ecoou e a força do impacto fez a terra se agitar. A luz pareceu vaporizá-las em uma nova intensidade, como se as sombras tivessem uma fraqueza, um ponto crítico. Elas se espalharam, perdendo a forma. E naquele momento, a verdade se desdobrou como um segredo sussurrado pelo vento. Entre os rostos conhecidos, uma figura se destacou, uma das almas perdidas, que agora olhava diretamente para Maria com um sorriso triste. "Você não pode me salvar", sussurrou, seus olhos refletindo um profundo entendimento. "Mas você pode se salvar." O lobisomem se agachou, como se estivesse se preparando para um ataque final. As vozes agora eram uma risada maníaca, zombando da decisão de Maria. E em seu íntimo, uma nova onda de terror se formou. Ela não estava apenas lutando por ela, estava frente a uma força ancestral que se alimentava do desespero e da culpa. No horizonte, uma nova luz começou a surgir, fraca, mas percebida no canto de seus olhos. Maria se virou, e o que viu a paralisou. Uma porta na base de uma árvore, vibrante com a mesma energia antiga que sentira antes. Ela hesitou. A luz prometia salvação, mas o preço para entrar poderia ser ainda maior. E o lobisomem, com seus olhos penetrantes, a observava, um reflexo da verdade de sua própria escolha. Maria sentiu sua boca seca. Era agora ou nunca. E enquanto as sombras se erguiam novamente, um novo ataque, mais feroz que o anterior, ela se perguntou, e se abrir a porta significasse despertar um terror ainda maior? Sem tempo para mais perguntas, ela correu em direção à nova luz. Maria sentiu o calor da luz envolvendo-a, como se as sombras fossem queimadas por sua intensidade. A porta pulsava, uma promessa de algo que estava além do entendimento. O lobisomem rugiu atrás dela, um som que reverberou como uma sentença de morte. O tempo parecia se esticar e Maria se lançou em direção à luz sem pensar duas vezes. Assim que cruzou o limiar, um frio abrasador a envolveu, contrário ao calor da luz. Ela se viu em um espaço que desafiava a lógica. Uma caverna imensa, decorada com símbolos antigos. O chão era coberto por um tapete de folhas secas, e a luz que a envolvia vinha do teto, onde cristais brilhavam como as estrelas distantes. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação terrível a envolvia, como se estivesse sendo observada. "O que é isto?" Maria sussurrou, tentando se acalmar. Mas a cada passo que dava, o mistério se tornava mais insuportável. Pequenos sons de sussurros pareciam ecoar das paredes, dançando nas frestas de sua mente, puxando-a para trás, como se a caverna quisesse mantê-la ali para sempre. Ela hesitou, lembrando-se do lobisomem que estava lá fora. Mas o que deveria ser um refúgio começou a parecer uma armadilha. A porta atrás dela se fechou com um estrondo e a luz se intensificou, quase cegando-a. Maria percebeu que, agora, a única saída poderia ser em frente. Enquanto avançava, as figuras surgiram. Eram as almas que ela viu antes, mas agora estavam como sombras, distorcidas e indistintas. "Maria, ajudamos você, ajude-nos também", disseram em uníssono, suas vozes soando como lamentos, lágrimas de desespero caindo da incorporeidade de seus rostos. "Eu não posso, eu não sei como", Maria gritou, sentindo seu cérebro se contorcer. "A liberdade está longe de vocês, não é?" Uma das almas se destacou, uma figura que lembrou alguém conhecido. "Você pode fazer o que temos medo de fazer. Abra o portal, mas lembre-se, os que cruzam não voltam." As palavras ecoaram em sua mente, um aviso envolvido em uma promessa. Maria percebeu que abrir o portal significava libertá-las, mas também a condenar. O lobisomem poderia não ser a única ameaça que ela tinha que enfrentar. Com o coração disparado, ela começou a recitar as palavras que escutara nos ecos da floresta. No instante em que pronunciou a última sílaba, um tremor percorreu o chão. O espaço ao redor dela começou a mudar,
e as paredes da caverna pulsaram com uma energia antiga. As sombras começaram a se agitar, gritando em uma nova fúria, tentando puxá-la de volta. "Você não pertence aqui!" E o eco das vozes se tornou a marca de seu desespero. Ainda assim, um brilho começou a formar um pequeno portal diante dela. "Liberte-nos, Maria!" A chama de esperança e desespero dançava em seus olhos, enquanto o brilho se intensificava, pronto para engoli-la ou libertá-la. Virando-se, ouviu o rugido familiar do lobisomem atravessando a rocha, ainda à espreita, determinado a não deixá-la escapar. No entanto, lá estava ela, abanando a mão em direção ao portal, sentindo a energia de um mundo em transformação. Então, uma figura obscura surgiu atrás dela. O lobisomem estava ali, pronto para atacar. Todos os instintos gritaram dentro de Maria, mas ela só conseguia pensar: é hora de decidir, fugir ou libertar. O sangue frio subiu até sua cabeça e a tensão se tornou insuportável. E se abrir o portal significasse que eu também precisaria fazer a escolha mais difícil de todas? O olhar do lobisomem fixou-se em Maria, nítido e aterrorizado, como se estivesse esperando que ela respondesse. E naquele momento, a luz do portal envolveu seus pés, libertando-a ou aprisionando-a, enquanto o rugido da besta ecoava, pronto para a investida final. Com um suspiro profundo, ela decidiu. E a próxima fração de segundo se tornaria sua sentença. Maria sentiu uma onda de luz e frio ao mesmo tempo, como se estivesse dividida entre dois mundos. O rugido do lobisomem cortou o ar densamente carregado, seu som ressoando como uma trombeta de juízo final. Ela hesitou, o portal à sua frente pulsando e projetando sombras na caverna. As almas em torno dela pareciam esperar, sua expectativa carregada de desespero. "Escolha!" gritaram as sombras, em um coro ausente que ecoava pelo abismo. Elas eram uma lembrança do que Maria havia perdido e do que poderia perder mais uma vez. Com cada segundo que passava, a fúria do lobisomem se intensificava, o peso de suas garras ressoando nas pedras. Com um movimento brusco, o lobisomem atirou-se na direção dela. Maria sentiu a adrenalina disparar, seu corpo respondendo com uma ação instintiva. Num ímpeto, ela lançou a mão em direção ao portal. A luz parecia dançar, quase zombando de sua fraqueza. Ao mesmo tempo, a sombra da besta se aproximava, ameaçadora, seus olhos âmbar cintilando com uma fome insaciável. E então, o portal começou a abrir. A luz empurrou a escuridão da caverna, criando uma passagem. Mas a cada segundo, as almas pareciam se estilhaçar, seu desespero crescendo. "Não é para você!" sussurraram. O lamento era agridoce, como um último aviso, uma súplica. "Liberte-me! Liberte-nos!" As vozes se misturavam em um grito agonizante, e Maria pôde sentir a dor e a angústia de cada alma. Mas lá estava o lobisomem, a ferocidade refletida em seus olhos, como se soubesse que cada instante que ela vacilasse seria o último. Desesperada, Maria sentiu uma intenção enraizada em seu coração. Não pode ser apenas sobre fugir. Precisava entender o que o portal realmente significava. "Ah, liberdade me custará muito." Ela sussurrou para as almas, uma compreensão que a fez hesitar. "Faça a escolha certa, ou todos ficarão perdidos." Uma voz se destacou das demais, imponente e cheia de poder. O portal começou a brilhar intensamente, e as sombras, quase orgulhosas, começaram a se dispersar. O lobisomem parou, seus músculos se contraindo em um momento de silêncio mortal. Maria viu a oportunidade. Com um grito de determinação, ela lançou-se para dentro do portal, mas não sem antes olhar para o lobisomem uma última vez. Ele estava ali, a essência de um predador, mas havia algo mais. Uma tristeza profunda em seu olhar, como se estivesse preso por uma corrente invisível. Quando cruzou o limiar, uma onda de energia a envolveu, e Maria foi engolida pela luz. Ela não sabia o que o aguardava do outro lado, mas sentiu que o peso das almas pesava em suas costas, buscando por redenção. Ao abrir os olhos, uma paisagem completamente diferente se desenrolou. Ela estava em um bosque denso, a bruma se arrastando como véus de assombração. Ouvia sussurros, mas não eram mais os lamentos das almas.
Eram risadas, ecos de uma vida que não entendia. Ao longe, uma forma conhecida se contorcia entre as árvores. O lobisomem, mas não mais como uma ameaça. Ele estava como um espírito perdido, chamado por algo que ela não podia ver. Maria! A voz ecoou, a familiaridade estremecendo seu coração. Você veio para acabar com isso. Ela não compreendia. O que era aquele lugar? E por que o lobisomem a seguia, parecendo mais um guardião do que um caçador? Uma escolha a esperava mais uma vez. E então, uma sombra à espreita se movia entre as árvores, mais sombrio do que o lobisomem. Algo, ou alguém, estava a caminho. Maria sentiu o terror escalar, a certeza de que a verdadeira luta estava apenas começando. Quem está aí? Ela gritou. A resposta veio numa risada que ecoou ao seu redor, revelando a presença de um novo inimigo. E enquanto o terreno tremeu sob seus pés, a realidade desmoronava ao seu redor. Que nova ameaça aguardava no bosque? A resposta poderia custar sua sanidade. O bosque se tornava mais denso, cada árvore uma sentinela de um passado sombrio. Maria estava ali, dividida entre a curiosidade e o medo. O lobisomem, agora com um aspecto menos ameaçador, observava-a com olhos que pareciam humanos, quase implorando por compreensão. Mas a risada ressoava mais forte, ecoando entre as folhas, como um prenúncio de calamidade. Você não deve estar aqui, Maria. A voz era familiar, mas alterada, como se um eco atormentado de alguém que ela conhecia. Quando a figura se revelou por trás de uma árvore, Maria sentiu o coração descer à garganta. Era Carlos, mas não era o mesmo vizinho gentil. A expressão dele era cruel, e seus olhos brilhavam com uma malícia que fazia sua pele arrepiar. Eu esperei tanto por isso, ele disse, um sorriso torto espalhando-se pelo rosto. Você, a escolhida, sempre. Tão determinada a ser a heroína, mas não pode escapar do seu destino. O lobisomem rosnou, um som baixo e ameaçador, mas Maria não estava apenas assustada, estava furiosa. Como Carlos havia se transformado daquela forma? Você se juntou a eles, ao culto que estava tentando me sacrificar? Sua voz tremia, não apenas de medo, mas de traição. Eu sou mais do que isso. Eu abracei o poder. Carlos gesticulou dramaticamente. Você tinha a chance de ser uma de nós, de se unir ao verdadeiro poder que habita na escuridão. Mas agora você vai pagar pelo seu erro. Eu não sou como você, Maria gritou, levantando a faca outra vez, embora as forças em seu interior dissessem que a luta estava perdida. Mas, antes que a tensão aumentasse, o lobisomem avançou, colocando-se entre eles como uma barragem. Maria, escute, não é apenas Carlos, há algo mais podre aqui, algo de que eles não falam. O poder que ele busca só traz mais dor. Maria sentiu cada palavra que emanava do lobisomem. Os ecos daquela voz pareciam ressuscitar a história, as sombras das almas perdidas dançando nas entrelinhas. A transformação de Carlos não era apenas física, havia uma teia de mal que prendia sua alma. Sabe, Carlos, disse Maria, finalmente encontrando coragem em seu desespero, eu não vou deixar que essa escuridão tenha poder sobre mim. Um rugido ensurdecedor ressoou quando o lobisomem atacou Carlos. Era uma dança brutal entre o passado e o futuro, entre o que Maria queria proteger e a sombra que se erguia contra eles. Mas a tensão estava nas veias de Maria, e no fundo ela sabia que ainda havia uma saída. No calor do confronto, ela agarrou a faca, uma extensão da sua força. Liberte-se! Gritou para o lobisomem. Ele hesitou, ainda carregando o peso da transformação, e essa hesitação foi suficiente. No clímax da batalha, uma onda de energia percorreu a caverna que agora parecia distorcida, como um reflexo de suas decisões anteriores. As almas clamavam de dor, mas Maria se lembrou da verdade que uma vez ouvira. Liberdade não é ausência de dor, é escolha e ação.
Com um golpe decidido, Maria cravou a faca na terra, invocando o poder ancestral que viajava pelas raízes das árvores ao seu redor. Uma luz intensa emergiu, como se cada sombra estivesse repelindo sua maldade, e a imagem de Carlos começou a se distorcer. Essa luz não era apenas proteção, mas esperança, um lembrete de que a escolha dela poderia salvar a todos. Carlos gritou, a agonia evidente em seus olhos, enquanto a transformação o consumia. Você não pode fazer isso. Mas era tarde demais. A força do lobisomem se concentrou e, com um grito feroz, ele se lançou sobre Carlos, enquanto as sombras ao redor começavam a se desfazer. Maria viu os rostos das almas perdidas saindo das sombras, suas expressões de sofrimento gradativamente se transformando em alívio. Aquela sensação de libertação criava um cordão invisível entre eles. O poder não está na escuridão, as vozes murmuravam. Ele está na luz que você traz. O amor e o desespero encheram o coração de Maria e, finalmente, teve a coragem de dar outro passo. Um passo em direção a Carlos, que agora se contorcia sob o peso de suas ações. Eu não estou aqui para salvar você, Carlos. Estou aqui para mostrar que você ainda pode escolher. Os olhos familiares piscaram para ela, uma fração de quem ele já fora. Maria percebeu que havia uma semente de bondade no fundo de sua essência conturbada. Todos têm uma chance de mudança. Com essas palavras, o lobisomem jogou-se sobre Carlos e a explosão de luz foi tão intensa que Maria teve que fechar os olhos. Em meio ao brilho, ela sentiu as almas agora libertas dançando ao redor dela, um poderoso calor se espalhando pelo corpo. Quando a luz cessou, tudo ficou em silêncio. Maria abriu os olhos lentamente. Carlos estava caído, inconsciente, mas livre da maldição. E o lobisomem, agora em sua verdadeira forma, estava apenas a poucos passos, encarando-a como se compreendesse a profundidade da luta que travaram. Sabendo que o caminho à frente estava cheio de incertezas, Maria deu um passo em direção ao lobisomem e disse: Vamos juntos lutar por aqueles que ainda precisam, por aqueles que ainda não sabem que a verdadeira luz existe. E com cada passo que davam, as sombras se dissipavam e o bosque renascia. Maria não se tornou a heroína que esperava ser. Tornou-se algo mais, uma guerreira da luz, uma protetora de almas, uma amiga em um mundo onde o caos e a escuridão sempre espreitavam. E enquanto caminhavam em direção ao novo amanhecer, a escolha daquela noite reverberaria para sempre, ressoando em cada passo firme e cada grito de libertação. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa revelação. Somente verdadeiros fãs de terror compreendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.